Oi pessoal, boa noite a todos e todas. Estamos aqui reunidos aqui no Galeto Satis de Botafogo, numa experiência aí diferente da Convida RJ, que é a célula da Confraria Feminina da Cachaça, aqui no Rio, E nós hoje estamos aqui num bate-papo informal com dois colecionadores, um de cachaça, Rubinho Travadini, do Rio de Janeiro, Recreio dos Bandeirantes, também produtor da Suável. E temos aqui o Alexandre Tito, que é colecionador de uísques e da Whisky Rio, que eles vieram contar um pouquinho da experiência deles, e também mais um produtor mais jovem da nossa Confraria da Cachaça do Copo Furado, que é o Pedro Fajardo. Então nós vamos dar aqui início ao nosso bate-papo e a gente espera que vocês gostem muito. E em breve nós estaremos lançando o canal do YouTube da Convida RJ. Sigam-nos no Instagram e também no Facebook, tá? Que nós já temos página. Vamos começar, gente? Alexandre, eu vou te passar aqui o microfone e você vai fazer aquela apresentação básica, O que você faz, profissão, teu nome, mora no Rio. Fala um pouquinho sobre você, tá bom? E depois eu lanço as perguntas aí. Bem, pessoal, boa noite. Meu nome é Alexandre Tito, tá? Faço parte de uma iniciativa carioca, tá? Chamada Whisky Rio, que a gente começou um trabalho em 2016 tentando unir as pessoas que gostavam de degustar uísque no Rio de Janeiro. Tá? E em cima desse trabalho, não era um clube de uísque, mas sim a intenção era unir essas pessoas em torno de um projeto de degustação, uma vez que a gente aqui no Brasil, a oferta maior de uísque era o uísque de baixo custo, o uísque mais de volume, e estava começando a ter no mercado um aumento da oferta de single malt, que é o puro malte. Então a gente começou a fazer esse trabalho e, a exemplo que já existia em São Paulo, a gente começou a propor degustações de uísque aqui no Rio de Janeiro. Então a gente está com esse trabalho desde 2018, propondo isso aqui no Rio de Janeiro. Desse hobby acabou que virou um business. Acaba que o hobby, às vezes, ele nos leva a ter que montar uma estrutura, um business, E hoje a Whisky Rio também tem uma perna de importação, tá? Então a gente também hoje já importa o uísque já. Tá? Complementarmente, a Whisky Rio começou dois outros projetos, tá? Um com charuto, uma harmonização de bebidas, de uísque com charutos, tá? E o outro projeto foi com a Cecília, que a gente desenvolveu, que eu posso contar para vocês, a Cecília, a louca da cachaça, em que a gente começou a fazer degustações às cegas de cachaça para o pessoal de uísque, E isso foi um projeto que a gente já fez 7 edições, a Maria, foi aí que eu conheci a Maria, E esse projeto começou na pandemia online e hoje a gente já está fazendo, sempre que a Cecília vem ao Rio, a gente procura promover algum evento. Eu fiz 3 degustações com vocês. Sim. 3. Não. E depois, se vocês quiserem, eu conto a história da minha experiência com a cachaça que eu tive com a Cecília, que a Cecília, me fez uma situação, me propôs uma degustação à cega que eu achava que eu entendia de carvalho e descobri que eu não entendia nada, Mas essa é um pouquinho da minha história. Valeu. Então a gente agora vai sabatinar também aqui o Alexandre. As mesmas perguntas que eu fiz para o Rubinho eu vou fazer para você. Eu sei que você não coleciona cachaças, mas você coleciona uísque, certo? Correto. Como é que começou o teu interesse? Como é que você... As mesmas coisas. Como é que você garimpou essas garrafas?
Onde você as encontrou? Como é que você conseguiu formar e quantas garrafas de uísque você tem na tua coleção? Bem, vamos lá. Isso tudo começou em 2016, né? Mas o uísque é diferente de cachaça, né? Porque o uísque, a gente aqui no Brasil, a gente não tem produtores, assim, a gente não tem produtores de engarrafados. O Brasil é notório em produzir malte para outras indústrias, para fazer outras bebidas, né? Para fazer licor e tal. Você não tinha engarrafados de uísque, né? Então a maioria deles são importados, né? E isso fez com que tivesse a questão de você colecionar exatamente pela falta de oferta, oportunidade. Então você tinha a oportunidade de ter a garrafa, né? E eu tinha um conceito sempre na época, né, de nunca comprar uma, eu sempre comprava duas. Uma para provar e outra que, se eu gostasse, eu ia guardar, né? E sempre duas, né? Mas sempre nunca menos que duas, né? E aí começou a brincadeira de se colecionar, né? Aquela que eu não gostava, eu chamava os amigos pra gente beber e aquelas que eu gostava eu começava a guardar. Mas que amigo da onça, hein? Hoje eu conto, né? Na época eu não contava isso, né? Mas aí começou, mas na verdade a gente tem que colocar aqui também onde se adquiria isso, né? Se adquiria isso em viagens, tá? E lá fora, gente, lá fora, o uísque é uma moeda. Você tem leilão de uísque, tá? É muito comum no mercado europeu, americano, garrafas serem comercializadas. Então é moeda, tá? Então você tem leilão, tá? E isso foi um outro segmento que depois eu comecei a entrar também e adquirir alguns rótulos via leilão, tá? Aqui no Brasil, colecionismo nesse sentido e a bebida ser uma moeda não é uma prática, tá? A gente aqui eu acho que a exemplo do Roberto, hoje você ter uma coleção de bebidas é puro colecionismo, né? Mas sempre tem um problema, né? Uma coleção que você pode consumir, né? Então a minha coleção ela foi muito dinâmica nesses anos, né? Primeiro problema de espaço, né? Que a gente sempre tem, né? Na casa dele é uma discoteca, né? Que é a casa dele. A minha sala é um bar, né? Praticamente a minha sala, um lado inteiro da sala é tomado só de uma parede de uísque do teto até quase o chão, né? E eu tive que exatamente ter uma hora que tive que criar um critério, Maria, sabe? Porque senão não daria, né? Não daria, né? E aí eu comecei a criar o critério de que a minha coleção ela não é pautada, já adiantando algumas respostas. Sim, pode adiantar. A minha coleção não é pautada por madeira, por exemplo, ou por estilo, tá? Ela é mais pautada hoje por destilarias, tá? E rótulos exclusivos, edições limitadas, tá? Então, hoje, que o uísque tem muito disso, né? Não sei, na cachaça eu acho que também tem algumas que fazem esse método, né? De fazer um lote, só fazer um lote específico daquilo ali, né? Daquela produção. Então isso para mim é um produto atraente que eu normalmente guardo. Hoje eu faço isso, porque chegou uma hora, gente, que eu parei assim, eu não preciso ter uma garrafa que está no mercado e que faz parte do portfólio regular de uma destilaria, porque fica guardado lá, né? Quando eu quiser, eu vou no supermercado, eu vou na loja e adquiro, né? Porque chegou uma hora que a minha casa estava no chão, na parede, dentro do armário, quer dizer, então ficou bem complicado. Hoje o meu acervo não é tão grande, mas até pela dificuldade, porque é um produto importado. Nós só temos hoje no Brasil 2 produtores de uísque, né? Um fica em Bento Gonçalves e outro fica em Minas Gerais, né? Então, até então eu tinha todos os lançamentos dos uísques nacionais, tá?
Mas é como eu disse, né? A coleção, a gente consegue consumir, né? Então todas as garrafas estão abertas e todas praticamente já acabaram, né? Então acabou que a gente acabou consumindo. Então eu só guardo mesmo a garrafa, né? Mas nessa brincadeira, quantas garrafas você tem? Hoje eu tenho 300 garrafas. Diferentes. Tá? E para o uísque já é um bom número, né? Eu acho que no Brasil tem, assim, que eu tenho ciência, tem lá no sul, tem uma pessoa que tem 500 garrafas e tem um cara lá em São Paulo que é colecionador, tipo Roberto, de uísque, e ele tem um acervo também de quase mil e tantas garrafas lá em São Paulo, tá? Mas o engraçado é que ele não bebe uísque, ele não bebe, tá? Mas ele coleciona... ele coleciona uísques, tá? Mas ele pelo menos compartilha essa coleção dele? Ele compartilha, é possível visitar, tá? É possível visitar, ele compartilha, tá? Mas ele não bebe. É uma coisa muito engraçada isso. Ele coleciona não só uísque, ele coleciona várias coisas, tá? Qual o motivo de colecionar se ele não experimenta? Mas é o que ele falou, ele tem essa mania, Pois né? ele é quase uma mania. É quase uma mania. Ele conta que ele viajava muito. E aí ele ganhava uísques e ele comprava sempre que viajava, né? E ele tem uma empresa, se eu não me engano, de engenharia, e acabava que era muito comum ganhar e tal. Então ele começou a guardar esses itens. E chegou uma hora que ele começou a adquirir. Aí é quase que um efeito assim, gente. Sabe? Uma coisa puxa a outra. Vai puxando. Você compra uma, você tem duas você tem duas de uma determinada destilaria ou de um determinado modelo. Aí sai outra, você quase que se sente na obrigação de completar. Então isso vai criando um vício em que você vai, quando você vê, você já está com um portfólio enorme. É verdade. Você tem algum procedimento aí para essa conservação dessa coleção ou não? Sim. Você também faz que nem o Rubinho, você deixa à vontade? Não. Eu tenho um forte cuidado em cima, porque o uísque, no caso, para ser bem conservado, para poder manter as suas características iniciais, ele tem que ficar longe da luz solar. Ele tem que ficar numa área arejada, não pode ficar numa área muito quente. O Rio de Janeiro é muito quente, né? Então isso não nos favorece bem diferente da Escócia, não favorece essa guarda, né? Então a gente tem que tomar. Então, por exemplo, eu normalmente eu guardo dentro da caixa. Não fica exposto, quer dizer, eu tomo alguns cuidados, além da limpeza, da conservação do rótulo, porque, como eu disse, como existe esse mercado, como o uísque é uma moeda, vamos dizer assim, não é no Brasil, mas é uma moeda, o estado de conservação do rótulo, o estado de conservação do lacre, o estado de conservação da caixa, o estado de conservação dele agrega valor, tá? E valoriza ainda mais o produto, além da sua, vamos dizer assim, da sua exclusividade, além da sua raridade, né? Ele está em boas condições, ele agrega muito valor ao produto, tá? Mas isso, só para esclarecer, eu não sigo por esse caminho, tá? A minha intenção, se vocês me perguntarem, é eu chegar um dia e degustar as 300 garrafas. Eu ia te perguntar isso, se você tem em mente a questão da preservação da coleção em si, né? Ou se você vai chegar a esse ponto, né? De degustar tudo e pronto, acabou. Acaba que quando eu comecei em 2016, eu comecei assim, sabe, naquela sede, né? Eu comprei tudo que eu via, tá? Né? Ele falou também, a gente compra tudo que você vê pela tua frente que você compra. Todo colecionador começa assim. Aí chegou uma hora que eu já tinha comprado tudo que tinha aqui no mercado regular, aí depois tudo que tinha no Duty Free, aí depois a Argentina, Chile, que eram grandes polos também, fomos, adquiriu tudo, mercado americano, mercado europeu, enfim.
Não tudo, porque aí no mercado europeu tem uma oferta que é quase impossível, que você não consegue nem carregar na mala tanta coisa, né? Teria que ser importação. Mas, dentro de uma razoabilidade, né? E dentro aí vai das minhas escolhas pessoais, né? Que aí você, por exemplo, só na Escócia você tem 146 destilarias, né? Então é muita coisa, né? Então só na Escócia. Então você trazer tudo é praticamente impossível. E tem lançamentos anuais. Quer dizer, então é impossível você acompanhar esse mercado, né? Então, dentro de um determinado estilo, dentro de um determinado modelo, a gente ia e adquiria essas edições. Aí hoje hoje a minha coleção é só de edições limitadas. E é toda contemporânea, tá? Eu teve uma época que eu colecionava uísques vintage, mas por conta da má conservação, por conta exatamente por alguns problemas que eu tive até na hora de, poxa, comprei esse uísque, vou degustar. Aí abria, ele estava oxidado, ele tinha problemas, ele já tinha apresentado alguns problemas na guarda dele e que fizeram alterações nele, que fizeram com que ele não ficasse uma bebida ok para depois. Você fala de uísque vintage, uma dúvida aqui minha. Então ele já era um uísque antigo que você adquiriu? Ali você tem alguns modelos vintage, tá? Ali naquela prateleira, na coleção do Sérgio Rabelo, por exemplo, tem um Glenfiddich que teve aqui no Brasil, puro malte, que era muito comercializado na época. Isso é um exemplo de um vintage. Tá? Perfeito, porque nós temos um aqui na coleção do Sérgio Rabelo. Temos alguns ali, tem um Reg que eu vi, tem ali algumas garrafas antigas do Swing, nós temos algumas garrafas antigas ali do Ballantines Gold Seal, 12 anos e o 8 anos, se eu não me engano. Ali tem alguns exemplos de garrafas vintage, mas eu larguei um pouco eu larguei um pouco essa questão por falta até de conseguir encontrar, né? Era muito comum aqui no Rio e em São Paulo espólio, né? A família disponibilizava o espólio, né? De alguém da família que infelizmente nos deixou, e aí disponibilizava e procurava a gente para a gente poder adquirir. Mas nem sempre, às vezes, procurava no tempo certo, na condição. Às vezes ficava aquilo guardado, mal preservado, mal guardado, e aí quando vinha para a gente, vinha numa condição muito ruim. E aí já não tinha mais, vamos dizer assim, aquele valor. Que valorizava a coleção, o rótulo, por exemplo, é uma das coisas. A vedação da garrafa é uma questão muito importante. O nível da garrafa é uma questão muito importante. Quer dizer, tem alguns marcadores que são relevantes para que a gente qualifique, né, a coleção ou as garrafas mais antigas ou as garrafas assim que as pessoas queiram transacionar. Eu acho que isso aí também vale para cachaça, né? Vale. Itens aí de qualificação, né? Não? Como é que o nosso clima do Rio de Janeiro, interfere no não só no uísque, como eu também acredito que na cachaça. Tá? Eu acho que aqui você tem produtores aqui que pode até tal. Existe uma questão de evaporação. O que é o uísque, a cachaça, basicamente é o que? É etanol. O que muda, basicamente, é a matéria-prima, mas é etanol com água e congêneres. E os congêneres são o quê? São aqui formados através da fermentação, né, do mosto. Então, o que acontece? Esses congêneres, alguns diluem mais em água e outros diluem mais em álcool. Quando você muda essa relação de água e álcool, você acaba alterando o quê? Essa diluição dos congêneres. E o que você altera essa diluição dos congêneres? Você começa a alterar exatamente a sua percepção sensorial. Tá? Então, esse é o grande problema. Então, quando você começa a evaporar muito álcool, você altera a sensibilidade. Tá? Outra questão importante é quando você começa a evaporar e começa a perder nível, volume. E aí o que acontece? Esse air space que fica aqui dentro da garrafa, por exemplo, isso aí com o tempo tende a haver reações oxidativas que também
embora vão influenciar com a queda da graduação alcoólica e com a temperatura, umidade nesse caso vai interferir, e aí a gente começa já a aparecer perda de estrutura. Eu não sei se vocês já pegaram destilado sem estrutura, né? Isso é uma coisa estranha, né? Ele sem estrutura, e aí você já descaracteriza totalmente a bebida. Aí você está simplesmente a proposta da bebida, né? Nós hoje resolvemos fazer essa gravação porque a nossa pretensão é criar o canal no YouTube da Convida RJ. Estamos avançadinhos, né? Já estamos no Instagram com o perfil Convida RJ 2022. Temos a nossa fanpage no Facebook, Confraria das Mulheres da Cachaça. Nos procurem por lá também. E em breve vocês vão ver o nosso canal no YouTube e vamos passar a fazer esse tipo de trabalho e esse tipo de evento, entrevistando pessoas interessantes e interessadas em cachaça, tá bom? Então vamos lá. Vou aqui passar para o Rubinho Travadini, eu tenho algumas perguntas a fazer a ele. Ele vai primeiro fazer uma pequena apresentação e depois a gente parte para as perguntas. Vamos lá, Rubinho. Okay. Boa noite a todos. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, a convite da Maria, que é uma grande amiga e companheira de copo. Seguinte, meu nome é Rubens Travadini, estou aposentado e comecei o meu hobby com a cachaça há mais de 20 anos. Hoje faço a minha própria marca em casa, não a comercializo. Tenho basicamente para beber e servir aos amigos. É um hobby realmente. Mas como hobby, eu adorei a ideia e como eu já colecionava cachaça, fiz um curso de mestre alambiqueiro, etc, etc. E continuo fabricando lá no fundo, no meu quintal. E é isso, envelhecendo, guardando as amostras e aumentando a minha coleção. Não sei onde é que eu vou parar, mas que é um saco sem fundo. Pelo sotaque, vocês já descobriram de onde ele é? Onde você nasceu, Rubinho? Eu sou mineiro de Belo Horizonte. Mineiro. E agora me diga uma coisa, além da cachaça, você tem um outro hobby, porque eu sei que você tem uma sala lá na tua casa, no Recreio dos Bandeirantes, repleta de troféus. O que você gosta também? Bom, eu sou piloto de corrida de automóvel. Parei porque a idade é que segura a gente. Assim, por mim, eu estaria correndo até hoje. Mas, qual era a categoria? Turismo Nacional. Turismo Nacional, cheio de troféus de primeiro, segundo, terceiro lugar. Eu sou bicampeão carioca. Aí, precisa falar mais alguma coisa? Bicampeão carioca, né? Tá com tudo e não tá prosa, né? E um outro hobby meu também é música. Eu comecei minha vida como DJ. Então, conservo isso até hoje também como hobby. Vamos lá então. Rubinho, conta aí pra gente, como é que começou o teu interesse em colecionar cachaça? Quando começou e por quê? O que te motivou a colecionar cachaças raras? Bom, basicamente há mais de 40 anos atrás. Eu ganhei uma garrafa de cachaça muito bonita e guardei na minha estante. Daí os amigos chegavam, nossa, de garrafa bonita, de cachaça legal. Falei, pois eu vou ver se eu consigo outros. Aí, como eu viajava muito para o interior de Minas, eu comecei a garimpar. E trazia sempre cachaça, comprava cachaça. Minha mulher ficava louca. Falei assim, só pensa em cachaça, comprar cachaça. Era cachaça e automóvel. Mas nunca fazia as duas coisas ao mesmo tempo, claro. Tudo movido a álcool. Tudo movido a álcool. Tudo movido a álcool, exatamente. Então, comecei a minha singela coleção em Copacabana, eu morava em Copacabana. Acabei com um quarto de empregado, enchi aquilo de prateleiras e comecei a colecionar. Você tem noção de quantas cachaças você tem? Não, noção não, eu tenho exatamente 1.386 rótulos.
1.386 rótulos. E eu vou confessar para vocês que algumas raridades eu tive o privilégio de degustar com ele. Né? O Maraci de quando, hein? 1962. 1962. Tem vários. Hoje eu trouxe dois exemplares. Hoje eu trouxe uma Guaraciaba aí de mais de 50 anos. É verdade, daqui a pouco a gente vai mostrar. Não, nós vamos abri-la aqui. Epa! Gente, vamos abrir uma Guaraciaba de quanto? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Então, que honra. Eu vou abrir porque eu tenho duas. Agora me diga uma outra coisa. Tudo bem, você tem esses 1.300 e tantos rótulos, mas como é que foi essa forma de adquirir? Você comprou de outros colecionadores, você chegava nos lugares, observava que aquela cachaça ali já tinha um rótulo antigo, e aí começou assim. Conta pra gente como é que você garimpou, qual foi o teu meio de garimpar isso no mercado para formar a tua coleção? Foi exatamente isso, garimpar. Eu viajava com minha esposa, entrava nesses barzinhos de beirada de estrada, olhava para as prateleiras dos caras e ia comprando. Quer dizer, eu comprava uma, duas, na volta eu comprava mais duas, e assim, foi assim que eu fui fazendo a minha coleção. Aí entrei para sócio da Cachaçaria Nacional do Clube CM, então todo mês eu recebo 2 exemplares inéditos, e vou que vou. Entendi. Você tem algum tipo de classificação? Bom, meu alambique, eu fiz um curso lá na Taverna de Minas, de mestre alambiqueiro. Inclusive quem fez esse curso junto comigo foi o meu grande amigo, finado, Márcio Antonucci, que era dos VIPs. Fizemos junto o curso, ele era muito amigo meu. E voltamos lá de Minas, eu imediatamente comprei o alambique, que eu estava fissurado com o negócio. E comecei a minha produção. Foi assim. Isso já se vão 14 anos, 15 anos que eu produzo minha cachaça. Quando você é alambique, Quantos litros você tira quando alambica? Bom, ele é de 50 litros, então eu alambico um dia inteiro, eu faço 200 litros num dia, tá? Alambicando o dia inteiro. A gente pode chamar o Rubinho numa outra oportunidade só para falar do alambique dele e da produção de cachaça. Hoje nós vamos focar na coleção. O objetivo aqui é falar das coleções e das cachaças raras. Depois, né, num outro momento, a gente fala de produção de cachaça, tá bom? Rubinho, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, nessa tua coleção, como é que você classifica? Você faz subgrupos, você classifica pelo tipo de madeira, ou pela idade, ou pelo rótulo? Explica pra gente, como é que você faz essa tua arrumação, digamos assim, de cachaças, dessa coleção que você tem? Bom, vamos lá. Primeiro eu comecei por cidade. Então, era tudo em ordem alfabética, na prateleira. Depois, por madeira. Aí a coisa foi crescendo. Resultado, hoje é totalmente aleatória a minha organização. Por quê? Porque eu de 6 em 6 meses eu pego uma por uma e limpo. Você vai empoeirando, etc. Tem que tirar. Aí tira uma, põe no lugar, Eu perdi várias com isso. Escorregava, caía, quebrava. Então, o que eu fiz? Hoje eu tiro tudo, ponho no chão, vou limpando, limpo a prateleira e vou colocando tudo de volta. Então, hoje é totalmente aleatório, que não dá para você fazer aquilo tudo certinho de novo. Mas tem todas catalogadas. Todas são catalogadas? Todas. Tá. Existe alguma técnica, alguma coisa para você conservar o rótulo? Não. Você não. Deixa natural. É à vontade. Tá, tudo bem. Senão perde a beleza. Tem muita gente que coloca um monte de saco branco, não sei o quê. E aí você não visualiza, né? Não visualiza.
Você pode dizer para a gente onde é que está localizado o teu acervo e quem tem acesso a esse acervo? Bom, está localizado na minha casa. Eu tenho um anexo na minha casa, que era o quarto de caseiro. Eu fui aumentando e consegui ter meu espaço sozinho lá com minhas cachaças e meus troféus. E a minha discoteca, claro. Eu tenho uma boate dentro da minha casa. E você pensa em realizar algo com essa tua coleção? Além da preservação, você já pensou assim, algum tipo de trabalho, quer dizer, isso aqui não deixa de ser uma divulgação, né? Muita gente não te conhece, passou a te conhecer hoje. O Mauro, por exemplo, já é teu amigo há muitos anos, outras pessoas já ouviram falar de você, talvez, por outro aspecto, que era o teu de corredor, né? Dessa categoria turismo, né? Eu sou tua amiga, eu te conheço a coleção, já tive o privilégio de beber algumas cachaças contigo, mas como é que a pessoa pode ter acesso a essa coleção? Se quiser, eu quero te visitar, eu quero conhecer, né? Você está aqui num grupo de amigos, como é que a gente faz? Bom, é só ligar para mim e marcar o dia e hora. Que hoje eu sou aposentado e não saio de casa. Perfeito. Gente, encerramos aqui, não foi nada, né, difícil de responder. Claro que não. Alguém quer fazer alguma pergunta ao Rubinho? Que não seja sobre alambique. Nem sobre carro. Nem sobre carro. Então aqui, ó, fala sobre essas duas cachaças. Gilvan está falando, me prometeram uma garrafa de Santa Rosa. Ele só vai levar para casa o dia que ele for lá. SR. E ele tem umas raridades da Santa Rosa. Está guardada lá para você. Ele tem. É verdade. Todo mundo, quando eu falo com alguém e mostro a garrafa, fala, essa aqui já tem outro dono. Promessa é dívida. Para terminar a tua parte, fala aqui, ó, fala um pouquinho sobre cada uma aqui. Essa Guaraciaba foi o que eu estava falando para eles. Ô, Léo, olha a Guaraciaba aqui. Tu já fotografou essa Guaraciaba, Léo? Fotografou. Essa aqui, ó. É essa que você vai abrir? É. Nós vamos ter o privilégio de degustar essa aqui hoje, hein? Ele vai abrir essa Guaraciaba hoje. De que ano? Essa é de que ano, você sabe? Exatamente não, mas eu estava falando para ele o seguinte, eu tive um tio que era, na época que a General Motors se instalou no Brasil, ela fabricava geladeiras, depois que virou Chevrolet. Então, nessa época, ele era inspetor de vendas da General Motors e fazia o interior. Então, ele comprou essa garrafa, não sei onde nem quando. No rótulo não tem, né? Não. Eu sei que eu comprei essa garrafa na mão dele já há mais de 30 anos. Aqui tem uma data, mas escreveram a caneta, 1962. Foi quando eu comprei a coleção dele. Ele tinha uma coleção. Rapaz! Eu mandei pro Júlio, vamos ver se ele responde aqui. Foi da época. Bom, e essa aqui, conta pra gente, essa aqui é muito interessante, não sei se vocês conseguem ver daí, ela tem aqui como se fosse um cordãozinho, um sisal, em volta do gargalo, e a chapinha, é uma chapinha, tá? Fala um pouco sobre essa aí. Essa é uma Reis que não é fabricada mais, é de Curvelo, e na época... Curvelo. Reis. E essa garrafa, o interessante dela, o diferencial dela é o seguinte, que no rótulo aqui, o endereço da fábrica do alambique é EFCB, significa Estrada de Ferro Central do Brasil. Não existia rodovia ainda. Quilômetro 430, Curvelo, Minas Gerais. Então, ela é bem novinha. Se alguém conhece, cale-se para sempre, para a gente não discutir a questão da idade. É isso aí. Obrigada, Rubinho. Mais alguma pergunta? E 32. O quê? Quantas garrafas ele tem, você quer saber? 1.382. 1.382 garrafas de cachaça. É isso, Luiz? Você queria saber? 1.300, tá?
Rótulos, rótulos, tem mais garrafas. Rótulos. Gente, uma salva de palmas aqui para o nosso Rubinho. Obrigada aí, Rubinho. Vou pedir um pouquinho de silêncio a vocês para a gente ouvir agora o Pedro. O Pedro é confrade, né, da Confraria do Copo Furado, como eu sou, como vários que aqui estão também são. Temos mulheres aqui da Convida, como a Armanda, como a Márcia, né, futuramente a Cileide. Então, assim, a gente vai aumentando aí, futuramente a Adriana, né? A gente vai aumentando porque à medida que as meninas vão conhecendo cachaça, vão se apaixonando. As perguntas que foram feitas para os dois valem para você também. Eu acho que o roteiro já está na sua cabeça e você pode falar assim diretão, tá? Tá bom? Fala da tua experiência, fala quem você é. Somos da mesma área, somos da educação, né? Então, nós três, Então, acho que facilita bastante. Vamos lá? Então, o microfone é teu. Primeiramente, boa noite. E eu, como membro confrade da Confraria do Copo Furado, sou obrigado a fazer uma coisa. Unidos beberemos. Sozinhos também. Unidos beberemos. Sozinhos também. E unidos beberemos. Sozinhos também. Então, agora a gente pode começar. Fui pego de surpresa, entrei de substituição aos 45 do segundo tempo. A Suderge informa. Mas Maria João faz o pedido, eu não posso negar. Ai, que bom ver isso. Então a gente está aqui. Eu sou um pequeno colecionador, principalmente não só pela questão do custo, né, que é manter uma coleção, como também questão de espaço, né? Eu moro em apartamento, então eu tenho pouquíssimo espaço para colecionar. Então eu busquei um pouquinho do Rubinho e um pouquinho do Tito na minha coleção. Né? Eu tenho cachaças muito antigas, eu tenho cachaças tipo Minuca, que não são mais fabricadas, mas eu tentei focar, como eu tenho pouco espaço, eu tentei focar em edições especiais. Né? Eu tenho por volta de 150 rótulos, mais ou menos, mas eu tentei focar em edições especiais. Eu tenho Sem Açu 365, que só foram feitas 365 garrafas, peguei do dia do meu aniversário. Eu tenho Werneck Safira Regia, eu tenho duas amigas, que é a Sebastiana e a Princesa Isabel, e por aí vai, né? Guaraciaba ainda não tenho, mas terei. Inclusive agradecendo Guaraciaba aqui, através do Léo. Coleirinho também. E a Suave. E a Suave. Pereirinha tem. Eu comecei no mundo da cachaça ao contrário, né? Eu sou professor de geografia, dou aula de geografia já há mais de 20 anos. E eu comecei ao contrário, eu não consumia álcool até os meus 23 anos. Mas eu sempre achei interessante a história da cachaça, a brasilidade da cachaça, o movimento que a cachaça faz no nosso país. Sempre achei interessante. Até um dia que eu estava em Belo Horizonte e me ofereceram uma caipirinha, bebi, gostei, falei, não, até que esse negócio é gostoso. E daí eu comecei a beber cachaça. Hoje, como álcool, eu só consumo cachaça. Provo uísque, provo tequila, provo outras coisas, mas consumir, né, regularmente, somente cachaça. Porque não existe bebida mais brasileira do que a cachaça, né? Enquanto o Tito estava falando sobre o uísque, que hoje é moeda, a cachaça era moeda lá no século XVI, né? A gente, infelizmente, nessa parte horrível da nossa história, comprava e vendia escravo, usando cachaça como moeda. Escravizados, tá certo? Escravizados. Né? Infelizmente, a gente teve essa história, essa parte da nossa história. Cachaça era usada como moeda mesmo, né? Então, a história da cachaça me encanta muito. Ao mesmo tempo que hoje você bebe uma bebida de qualidade, de que vem de fora, a gente tem excelentes cachaças aqui. A gente tem produção de cachaça em todos os estados do país. As mais famosas são de Minas, claro, adoro. Mas a gente tem produção de cachaça em todos os estados do país. E toda viagem que você fizer dentro do seu país, você consegue colocar o alambique no caminho. E o mais interessante quando eu bebo uma Guaraciaba,
O que eu estou bebendo? Eu estou bebendo uma cachaça e estou bebendo a história da família dessa pessoa. Que você pode ali cumprimentar essa pessoa. Quando eu bebo uma Werneck, eu posso ali conversar com ele Werneck. Acabei de botar no meu copo a Werneck. Né? Quando eu bebo uma coleirinha, eu posso conversar diretamente com o produtor. Né? Então, a experiência, como o Tito bem trouxe, é uma experiência sensorial em todos os sentidos, porque você vai ver o produtor, você vai conversar com ele, você vai aprender, né? E beber cachaça é beber Brasil, né? É beber história do país e é beber história do produtor, né? É por isso que eu sou defensor da cachaça. Não desmereço nenhuma outra bebida, claro, são qualidade. Estava falando até com o Tito, o amigo Gilvão falou, bebida de qualidade é bebida de qualidade, né? Um bom uísque é bom, uma boa tequila é boa, uma boa vodka é boa, uma boa cerveja é boa, né? E eu acho que a gente tem que fazer esse movimento de defesa da nossa cachaça. A minha coleção, como eu disse, eu aprendi há muito tempo com meu padrinho de confraria. Há muito tempo aprendi. Até minha esposa ficou chateada quando ele me ensinou isso, que é sempre comprar 2 garrafas. Né? Meu padrinho Yancel, ele tem uma cachaçaria no centro, na Rua da Carioca 10. Rua da Carioca 10, café do bom, cachaça da boa, melhor cachaçaria do Rio. Ele me ensinou, compra 2, uma para guardar e uma para beber. Então eu tenho algumas edições limitadas, tipo o Blend Nordestino, que é um blend de cachaças brancas, né, que nunca tinha sido feito antes. Eu tenho 2 garrafas. A Duas Amigas eu não consegui comprar 2, mas é muito interessante. Por exemplo, eu preferi comprar uma edição especial da Maria Isabel. Maria Isabel ela produz super pouco, ela produz acho que 4.000, 5.000 litros ano. Né? Então, a minha coleção ela vai caminhando por esse lado mais parecido com o Tito, né? Apesar de eu trazer essas antigas para edições especiais, edições que eu nunca mais vou encontrar, rótulos que não se vende mais, né? E eu sou muito ativo nos grupos de internet de colecionadores de cachaça e a gente sempre coloca isso, né? Uma vez eu tive uma conversa mais acalorada com uma pessoa na internet, que ele falou, não, o produtor bota só uma garrafinha bonita só para fazer a gente pagar mais. Eu falei, não. Quando você faz uma edição especial, você está valorizando o seu produto. Você está valorizando a experiência do seu produto. Você está valorizando o quê? O produto mais brasileiro que existe. Né? A gente aplaude quando uma bebida de fora bota uma garrafa bonita. E a gente tem que aplaudir a nossa bebida brasileira também. Né? Você ter uma garrafa bonita dessa aqui da Guaraciaba, a beleza também, o sensorial também está na visão. Faz bem pra gente, né? O armazenamento eu também não tomo nenhum cuidado, eu só deixo longe do sol, deixo longe de sol, de calor, deixo arejado, boto numa estante, mas nada muito especial. Quais eram as outras perguntas? Quantas cachaças? Por volta de 150. Por volta de 150. E onde está localizado esse acervo? Está na minha casa, eu moro no bairro do Flamengo, está na minha sala. Inclusive eu não consigo aumentar mais a minha coleção porque falta de espaço. Minha esposa não deixa por falta de espaço. E você pensa em realizar algo com essa cachaça, por exemplo, deixar de herança para o seu pequeno? Com certeza. Com certeza, isso vai ficar para ele, né? E também muitas vezes eu faço no meu aniversário, né? Inclusive esse ano chamei o pessoal da confraria. Eu faço um evento no meu aniversário chamado Torresmos e Cachaças. Por quê? Porque tem queijos e vinhos, né? E nada mais brasileiro do que torresmos e cachaças. Que combina muito melhor, né? Claro. O pessoal de Minas aqui, o que você acha?
E qual é o meu objetivo? Além de comemorar meu aniversário, todo ano eu consigo converter umas 10 pessoas para o nosso lado da cachaça. São pessoas que não bebem cachaça, que não conhecem cachaça. Então eu pego parte dessa minha coleção, da parte que está aberta, e coloco à disposição dos meus convidados. Né? Gilvan foi esse ano. Né? Eu chamei toda a confraria. E a gente conseguiu e mostrou como se bebe. E é muito interessante. Esse movimento que o Tito faz, da degustação de uísque, Rubinho faz de receber pessoas na casa dele, tudo isso é um movimento importante. Que a Convida faz. A Convida faz. E a Confraria do Copo Furado, que é a confraria mais antiga de cachaça do Brasil e, logicamente, do mundo, faz toda a primeira terça-feira do mês, no Severina, na Rua Ipiranga, em Laranjeiras, toda a primeira terça-feira do mês, a partir das 19h30, reunião aberta da Confraria do Copo Furado, também. Né? Mas... Obrigada, Fajardo. Alguma pergunta aqui para o Fajardo? Tem alguém lá com... Obrigada. Não sei se mais difícil, mas mais difícil para o meu bolso foi a Weber House 12 anos. Ela é 6 anos, ela é envelhecida, ao contrário dos blends, você mistura barris diferentes, ela ficou 6 anos no barril de carvalho e depois 6 anos no barril de bálsamo. E só são 2.000 garrafas, enfim, super especial, assim. Essa foi a mais difícil. A outra é a Minuca, né? Não tem um valor comercial tão grande, mas ela não existe mais. Tem a Peroba do Campo, Santinês é anterior ainda. Não esqueçam que nós vamos degustar uma Guaraciaba quanto mais de 50 anos. Daqui a pouco sai na mesa, por favor, modere-se, tá? Porque é uma garrafa só. E ninguém pode monopolizar a garrafa. A Maria Isabel edição especial também é bem complicada, porque, bem, a produção da Maria Isabel é muito pequena. Gente, olha só, estamos chegando aqui ao fim do nosso, digamos assim, nosso bate-papo informal, nosso talk show, né? O microfone, ele só tem som aqui para a nossa gravação, tá? Peço um pouco de silêncio só para a gente encerrar. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que isso aqui foi uma experiência muito legal. A gente ainda não tinha feito isso na Convida. E, assim, era um desejo meu fazer esse tipo de gravação para a gente poder depois lançar um canal no YouTube. Então, eu estou dizendo que a Convida, ela já está no Instagram, ela já está no Facebook e agora ela vai para o YouTube. Tá? Agradecer aos participantes aqui desta seleta mesa. Tito, que eu aprendi a gostar dele através das degustações da Louca da Cachaça, da nossa Cecília, né? Durante a pandemia fiz várias degustações, com Freira também. Pedro, da Confraria do Copo Furado, como eu sou também da Confraria do Copo Furado, jovem professor de Geografia, como eu sou professora também, somos da Educação e da Cachaça. Rubinho Travagini, dispensa apresentações, né? Uma pessoa que é polivalente, DJ, enfim, corredor piloto de turismo. Então, a gente aqui teve uma variedade enorme de experiências e de, digamos assim, de vida, né? A gente aprendeu muito. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E agradecer a todos vocês aí pela presença. E isso é apenas um pontapé inicial para muita mais coisa que a Convida vai fazer aqui no Rio. Eu agradeço as meninas da Convida que estão aqui. Obrigado pela força, tá? De coração, obrigada a todas as mulheres que vieram prestigiar o evento. Eu espero que vocês tenham gostado. As cachaças estão aí para serem degustadas. Alain, obrigada por ter comprado a minha ideia de gravar aqui também. O Alain eu conheço de um outro trabalho voluntário que eu faço há 24 anos, é o nosso videomaker. Muito obrigada, Alain, por acreditar e apostar que isso aqui vai dar certo também. Boa noite, um beijo no coração de todo mundo e viva a cachaça!